Bom, meu assunto de hoje vai ser, infelizmente, uma praga, um verdadeiro câncer que destruiu o século XX e promete aí prejudicar bastante o século XXI, chamado coletivismo. É uma prática que, no fundo, é sempre autoritária, né? Uma mentalidade autoritária, e eu vou explicar um pouco melhor por quê, né? O que é, na essência, o coletivismo? Cada indivíduo tem várias características, né? Uma classe que ele pertence, um grupo de renda, uma eventual raça, se é que esse termo é correto, para seres humanos, eu acredito que não seja. Mas enfim, uma nação, né? Cada indivíduo ele pertence a vários tipos de grupos. E o que é o coletivismo? Ele é justamente pegar um desses grupos e transformá-lo em preponderante, em dominante em relação a todos os demais. Então, o coletivista nacionalista, por exemplo, vai considerar que a nação a qual por acidente você nasceu é o grande fim, é o que diferencia cada ser humano, cada indivíduo pertencente àquele grupo coletivista de todos os demais. Né? O racista vai pegar a raça e vai encarar que eu e os membros dessa raça fazemos parte de um grupo coletivista contra todos os demais. E por aí vai, né? O classista vai pregar proletários do mundo todo univos, porque ele acha que a classe é um grupo, uma finalidade maior do que os indivíduos de diferentes outras classes e por aí vai. E todo coletivismo não só ele é autoritário, justamente porque ele pega essa característica específica e transforma ela em preponderante, como ele é autoritário porque ele precisa destruir todas as demais. Ele precisa atacar todas as demais. Então passa a ser sempre uma questão tribal, quer dizer, os membros pertencentes a esse grupo coletivista versus todos os outros membros não pertencentes a esse grupo. É sempre isso, né? No fundo, no fundo. Então, qual é o grande contraponto, qual é o grande inimigo do coletivismo? Ora, é justamente o individualismo. E o que o individualismo prega em sua essência? Que cada indivíduo é uma finalidade em si próprio. Cada indivíduo vai ter diferentes características, vai pertencer a diferentes grupos. Né? Ele pode pertencer a um time de futebol, ele pode pertencer a uma nação, a uma classe de renda, a uma raça e ao que for. Só que ele é um indivíduo, na essência. Ele tem seu caráter, seus valores e nenhuma dessas características será predominante, no sentido de que ele vai pertencer a essa tribo versus outras tribos. Ele é um indivíduo com diversas características distintas. Então, o individualismo, na essência, ele prega que cada indivíduo é uma finalidade em si, e tem direito a ser feliz, então, por sua conta própria. Em contrapartida, o coletivismo, ele prega o quê? Que o indivíduo é uma espécie de meio sacrificável para esse bem maior, seja a nação, a classe ou a raça. Né? Então, todo mundo que diz que defende minorias, né, muito politicamente correto, isso de defender minorias no século XX e XXI, só que no fundo, o verdadeiro defensor de minorias defende a menor minoria de todas, que é o quê? O indivíduo. Né? Esse é o argumento principal, na minha opinião, de defesa ao capitalismo liberal. É uma questão, uma defesa moral. Né? Nós sabemos que, do ponto de vista utilitarista, também devemos defender o capitalismo liberal porque ele é o mais eficiente para até mesmo a maioria, inclusive, talvez principalmente, a maioria de pessoas mais pobres ou humildes. Essas são as que mais se beneficiam com o regime capitalista liberal, porque tem acesso a toda uma gama de produtos e serviços que jamais seriam imagináveis numa organização diferente, socialista e coletivista, enfim. Só que, não obstante essa maior eficiência do capitalismo liberal, eu acredito que o principal argumento em sua defesa deve ser sempre um argumento moral, justamente porque o indivíduo não é um meio sacrificável para um bem maior, seja ele a nação, classe, o que for. Né? Então eu acredito sempre que devemos defender desse ponto de vista o capitalismo liberal. Desde Adam Smith, em 1776, antes mesmo, nós já sabemos que a metáfora usada por Adam Smith foi a mão invisível, quer dizer, cada um buscando essa sua própria satisfação, sua própria felicidade num ambiente de livre mercado, ele vai acabar propiciando aí o tal do bem geral maior, para a maior quantidade possível de pessoas. Né? A tal da mão invisível, que foi a metáfora de Adam Smith. Isso é verdade. Só que eu sempre preferi defender o capitalismo por sua essência moral. Ele é o único modelo que preserva essa liberdade individual, essa
esse direito do indivíduo de viver para si próprio. Isso não é o mesmo que pegar aí um egoísmo bobo de ignorar e dane-se os outros. Isso é besteira, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você não se colocar como um escravo dos outros. Você não achar que você deve a sua existência aos outros, que você deve colocar na prioridade de seus valores, na hierarquia de seus objetivos, os outros. Como se você acordasse todo dia pensando, oba, como eu posso me sacrificar um pouquinho mais hoje para tornar a vida do chinês lá distante melhor. Né? Ninguém consegue, inclusive, na prática, viver assim. Então leva até mesmo a um sentimento de hipocrisia. Né? Você coloca uma meta inatingível para um ser humano que clama, a natureza humana clama contra tudo isso, e aí gera o quê? Insatisfação, um sentimento de impureza, e aí temos uma presa fácil para os coletivistas de plantão. Então, no fundo, esse é o principal argumento para a defesa do individualismo. E aí os seus corolários, por exemplo, trocas absolutamente voluntárias, com consentimento entre adultos. Né? Eu só devo participar de trocas que eu tenho interesse em participá-las. Inclusive, esse vai ser o mecanismo de transformar as trocas em coisas mutuamente benéficas, porque eu só vou entrar numa transação, numa troca, se eu achar que eu estou também tirando algum proveito disso para mim. Né? Isso também não quer dizer que você não vai praticar caridade, atos caridosos, se preocupar com os outros, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, insisto, com a hierarquia de valores. É mais ou menos a máxima de John Galtz, o herói lá da novela do Atlas Shrugged de Ayn Rand, que dizia o seguinte: eu juro pela minha vida e meu amor a ela que eu jamais viverei em função de outro homem, e tampouco pedirei que outro homem viva em minha função. Ou seja, é abominar a ética da escravidão, da servidão, e respeitar a ética da troca voluntária, com cada indivíduo tendo direito em buscar a sua própria felicidade sem invadir a liberdade alheia, sem usar o quê? De coerção com os outros. Ele precisa praticar trocas voluntárias com os outros, ele pode querer ajudar os outros. O que ele não deveria fazer é transformar a felicidade dos outros, ainda mais de um grupo cada vez mais distante, desconhecido, né? Que é o que prega os coletivistas de todo tipo, né? Nacionalista, quer dizer, eu deveria me preocupar muito mais com a felicidade então de alguém que vive no Acre, que eu jamais conheci, do que com a minha própria. Isso é hipócrita, isso é antinatural, isso é ridículo, não é assim que funciona. As coisas funcionam meio que em círculos concêntricos. Você se preocupa com você, com a sua família, com o seu bem-estar, com seus amigos, com a vizinhança, e por aí vai crescendo até chegar eventualmente aí na humanidade, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, Nelson Rodrigues: é fácil amar a humanidade, né? Essa abstração, eu amo a humanidade. Difícil é o quê? Amar o próximo, né? Então a gente sabe que todos os coletivistas acabam o quê? Sendo hipócritas e autoritários. E eles não respeitam justamente essa característica, que é o quê? O individualismo, a sua liberdade, o seu direito como indivíduo de ser feliz por conta própria, sem dever a sua existência e a sua felicidade aos outros de qualquer outro grupo coletivista. Esse era o recado de hoje. Até a próxima ação.